antes que os alicerces do mundo estivessem estabelecidos. Jesus esclareceu sua natureza pré-existente. Ele nos revelou muitos mistérios, entre os quais está a narrativa do que ocorreu antes da criação do mundo. Essa revelação está expressa no Evangelho de João, a oração mais profunda já proferida pela figura suprema que caminhou sobre esta terra. É uma prece de pura potência encontrada em João 17, um capítulo de imensurável significado nas Escrituras Sagradas. Nele, quase podemos perceber os próprios batimentos cardíacos de Jesus enquanto ele se comunica com seu Pai. A Bíblia está cheia de preces profundas. As orações de Salomão, Abraão e Moisés são inspiradoras. No entanto, a prece em João 17 é incomparável em sua grandeza. Jesus fala da radiante glória e da majestosa comunhão que ele compartilhava com o Pai, mesmo antes do mundo existir. João 17, versículo 5, encapsula esse sentimento. Depois que Jesus disse isso, ele olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Eleva a glória de teu Filho, para que o teu Filho te enalteça, pois tu lhe deste autoridade sobre todos os indivíduos, para que ele possa conceder vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Agora, essa é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, eleva-me diante de tua presença, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo começasse. Antes da concepção da terra, Deus existiu em todo o seu esplendor, com seu Filho compartilhando essa majestade. Gênesis relata inúmeros começos, abrangendo o surgimento da humanidade e as maravilhas diversificadas da criação. No entanto, é evidente que o começo de Deus não está registrado ali. Desde o início das Escrituras, Deus estava presente, com sua existência precedendo a criação do universo, como está registrado. Antes de nosso cosmos surgir, deve ter existido uma entidade ou força eterna. As Escrituras afirmam categoricamente que essa entidade eterna não é outra senão Deus, conforme várias passagens testemunham. A Bíblia afirma que Deus é não criado, eterno em essência, existindo desde tempos imemoriais e destinado a existir eternamente. De maneira intrigante, no primeiro capítulo de Gênesis, o termo singular El é substituído pelo plural Elohim, insinuando 3 ou mais entidades divinas. Assim, a primeira frase em Gênesis associa intrigantemente um substantivo plural com um verbo singular. Pode-se argumentar que é gramaticalmente incomum, mas teologicamente profundo, sugerindo a natureza trinitária de Deus. Orações verdadeiras muitas vezes revelam as profundezas mais íntimas da alma de uma pessoa. João 17 oferece uma perspectiva única sobre a própria natureza e o coração de Jesus. Dentro dessa prece, Jesus aborda muitos temas recorrentes ao longo de seu evangelho: glória, o ato de glorificar, ser enviado, fé, o mundo e o amor. Jesus pede sua própria glorificação. Pai, chegou a hora. Eleva teu Filho, para que teu Filho te eleve. Anteriormente, a hora da glorificação de Jesus não havia amanhecido, mas agora chegou. Enquanto as orações iniciais de Jesus eram para si mesmo, elas eram desprovidas de egoísmo. Sua preocupação consigo mesmo estava intrinsecamente ligada à glorificação do Pai. O Filho só pode trazer glória ao Pai se o Pai primeiro ouvir a súplica do Filho: glorifique seu Filho. Notavelmente, Jesus não dependia apenas de sua crucificação para exaltar o Pai. Toda a sua vida era um hino à glória de Deus. Desde sua consagração no templo até seus anos tranquilos de obediência inabalável em Nazaré, Jesus elevou constantemente o Pai. Jesus magnificou o Pai por meio de uma fé inabalável, obediência e serviço durante seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada restauração da vista aos cegos ou cura dos doentes, cada sessão de treinamento de discipulado, cada confronto com a elite religiosa corrupta, cada resposta sagaz e cada interação afetuosa serviram para exaltar a Deus, o Pai. Então lemos: eu terminei a obra que me deste para fazer. Com convicção divina e segurança, Jesus percebeu seu ato sacrificial na cruz como já consumado. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória intrínseca ao próprio Pai. Sua oração não era de forma alguma uma afirmação de independência.
mas sim um testemunho de sua dependência inabalável de Deus, o Pai. Muitos buscam reconhecimento e reconhecimento para si mesmos. No entanto, seu anseio por glorificação está em sinal contrastante com a súplica de Jesus. Ele declara: glorifica-me ao teu lado. A distinção é normalmente entre dependência e independência. Continuamos lendo: glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes do mundo começar. Jesus estava profundamente ciente de sua pré-existência e de sua natureza. Ele reconheceu um momento nas distantes esferas da eternidade em que o Filho e o Pai compartilhavam dessa glória. Jesus não poderia fazer uma oração tão sincera ou racional se não fosse o próprio Senhor, coigual ao Deus Pai. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o Pai declara que não compartilha sua glória com o outro. Se tanto o Pai quanto o Filho participam dessa glória, ambos devem ser de fato Deus. Um estudioso bíblico observou um pedido supremo, para que o Pai o recebesse de volta, para que ele pudesse recuperar a glória que havia abandonado para cumprir sua missão. Tão súplica para retornar à sua glória original inegavelmente atesta sua pré-existência e igualdade com o Pai, confirmando sua declaração de que ele e o Pai são um. João, capítulo 10, versículo 30. Ao longo do Evangelho de João, o foco é persistentemente colocado na glória de Jesus. João registrou meticulosamente as várias maneiras pelas quais Jesus aludiu à sua própria glória nesta mesma oração. A série de eventos culminando na crucificação começou com a traição. A proclamação agora, o Filho do Homem é glorificado, João 13:31, diz respeito ao propósito mesmo da encarnação de Jesus. Ele estava destinado a morrer e ressuscitar dentre os mortos, servindo como uma expiação vicária. O Filho magnificaria o Pai, e o Pai, por sua vez, exaltaria o Filho. Eles amplificariam a glória um do outro. Enfatizar a grandiosidade de Deus é, de fato, a própria vocação dos cristãos. Cada pensamento, palavra e ação em que nos envolvemos é direcionado para a glória de Deus. As orações de Jesus não eram apenas por si mesmo, mas ele também intercedia em nosso favor. No capítulo 17 de João, versículo 24, Jesus declara: Pai, eu desejo que aqueles que você me deu estejam comigo onde estou, para contemplarem minha glória que você me deu, pois você me amou antes da fundação do mundo. Independentemente do nosso estado espiritual ou progresso, nossa dívida está com o Salvador que se sacrificou por nós, que intercedeu em nosso favor para que pudéssemos estar unidos a Ele, e que estabeleceu um paradigma sublime para nossas próprias vidas de oração. Finalmente, encontramos novamente Jesus em todo o seu esplendor no livro de Apocalipse. Dentro de suas páginas, João foi incumbido de registrar as visões de que foi testemunha. Ele percebe um Jesus formidável, incomparável a qualquer homem comum. O Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, narra: Voltei-me para ver quem falava comigo. E quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa que ia até os pés, e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Precisamente, João viu o estimado Filho do Homem, Jesus Cristo. João descreve a voz ressonante que ouviu como distintiva e convincente, semelhante ao som de uma trombeta. Essa voz poderosa pertence ao Alfa e Ômega, o começo e o fim, que está no comando e no ápice de toda a existência. Quando Jesus se identifica com essas denominações em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, discernimos que é a voz poderosa de Jesus. O primeiro e o último é um título atribuído ao Senhor, Pai, o Deus de Israel. A designação Alfa e Ômega carrega a mesma essência de o primeiro e o último. Este trecho do Novo Testamento fornece uma afirmação inequívoca da divindade de Jesus. Só podemos especular sobre os pensamentos que passaram pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu certamente não combinava com sua memória da voz de Jesus. João comparou-a a uma trombeta, como mencionado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. No entanto, ele a reconheceu como Jesus, pois a voz se identificou como o Alfa e Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério terreno, João agora tinha a chance de encontrá-lo cara a cara depois de todos esses anos.
A roupa e a faixa podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia, talvez sugerindo que Jesus serve como o sumo sacerdote para o seu povo. A única outra menção de faixas no Apocalipse, no capítulo 15, versículo 6, também feito de ouro, retrata uma imagem sacerdotal de anjos no templo celestial. Assim Jesus emerge não apenas como um rei, mas também como um sacerdote. Uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu durante o período macabeu. João continuou, em Apocalipse 1, 14 e 15, descrevendo: sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e seus olhos como fogo ardente. Seus pés eram como bronze reluzente no forno, e sua voz era como o som de águas caudalosas. A descrição de seus olhos espelha a de um anjo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 6 narra: seu corpo era como topázio, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como brilho de bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. A representação de seus membros é semelhante à descrição de um anjo em Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Os traços angelicais evidentes na visão de João não equiparam Jesus aos anjos. Em vez disso, provavelmente realçam a suprema grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo radiante. Olhos como chamas ardentes podem significar olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem encarnar os olhos brilhantes sobrenaturalmente de seres divinos ou anjos. O metal reluzente também pode simbolizar a glória de Deus, como em Ezequiel 1:27. No entanto, outras características sugerem que enquanto João retrata a glória de Jesus como não menos do que a de um anjo, é indubitavelmente maior. O rosto de Jesus também brilhava como o sol. Textos gregos ocasionalmente retratam divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. Escritos judaicos faziam o mesmo para anjos e outras figuras, mas também para Deus ele mesmo. João continua em Apocalipse, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele segurava 7 estrelas em sua mão direita. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando em toda a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que havia conhecido Jesus quando ele estava na terra, ele ficou maravilhado com essa visão impressionante. Mesmo os 3 anos que João havia passado na terra com Jesus, não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu em sua majestade celestial. Neste momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus havia abdicado enquanto vivia na terra. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, na Bíblia Amplificada diz: mas se esvaziou, não renunciando ou diminuindo sua divindade, mas apenas temporariamente desistindo da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade legítima, assumindo a forma de um servo e sendo feito na semelhança dos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Naquele momento, João entendeu que era um milagre que Jesus pudesse ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, na Bíblia Amplificada afirma: e o vivo, o vivente, eu vivo e existo além de todo o tempo e espaço. Eu estava sem vida, mas olhe, estou vivo, em um estado de eterna vida, e tenho o controle total e a conquista sobre a morte e o Hades, o lugar dos mortos. Jesus é aquele que vive, que estava inerte e que está cheio de vida para todo o sempre. Ele tem as credenciais da ressurreição e vive para jamais experimentar a morte novamente. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado, e a morte é eterna. Ele não foi ressuscitado para voltar a morrer. Apenas Jesus tem o poder sobre o lugar dos mortos e a morte. Alguns acreditam erroneamente que o diabo possui autoridade ou poder sobre a vida e a morte. Eles estão enganados. Eles estão claramente equivocados, pois apenas Jesus tem o domínio sobre o lugar dos mortos e a morte. Originalmente, o livro do Apocalipse era conhecido em antigo grego como Apocalipsis. A palavra Apocalipse significa
Revelação, ou desvendar. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre quem o livro fala. Spurgeon afirma: como precisamos de uma revelação de Jesus. A grande falha de muitos professores é que Cristo é apenas uma figura abstrata para eles, certamente mais do que um mito, mas um personagem do passado distante, uma figura histórica que viveu há muito tempo e realizou feitos admiráveis, por meio dos quais somos salvos, mas está distante de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Apocalipse 1, versículo 1, declara: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, existe um motivo significativo pelo qual Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele a deu para mostrá-la aos seus servos. Deus revelou essa informação para que ela fosse compartilhada com os outros e não mantida em segredo. É uma revelação, um desvendar, não um conhecimento oculto, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele prevê coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos relacionadas ao tempo em que foi escrito. Embora nem todas as profecias sejam vistas como preditivas, essa profecia em particular certamente é. Alguns argumentarão que não devemos nos preocupar com a profecia, considerando-a um empreendimento inútil. Mas se Deus se importou o suficiente com a profecia para discuti-la, devemos nos importar em ouvir.